abrir as nossas Bíblias em João, capítulo 16. Louvado seja Deus. Aleluia. Maravilhoso, conselheiro, amigo, fiel. Versículo 33. Diz a palavra do Senhor. João, capítulo 16, versículo 33. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo terei aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Essa palavra é uma palavra muito conhecida nossa. Nós escutamos falar dessa palavra desde o momento da nossa conversão. Nós escutamos isso nos meios de comunicação, nós escutamos isso nos nossos dias corridos. Nós escutamos isso quando nós nos levantamos, quando nós estamos passando por alguma prova. Mas você tem noção do que isso quer dizer? Assim, ninguém gosta de sofrer. E a religião hoje em dia ela tem sido buscada cada vez mais para tentar sanar o problema grande dos dias atuais: o sofrimento. O sofrimento na alma, o sofrimento no físico, o sofrimento no intelecto. E nós não entendemos até onde isso é de Deus e quando isso é do maligno. Assim, mas uma coisa importante é saber o porquê que nós sofremos. Por que existe sofrimento sobre a terra? Por que você tem sofrido? Por que os seus familiares têm sofrido? É verdade. E qual o intuito de Deus para esse sofrimento? Louvado é o teu nome, Senhor. Lá em Lamentações, capítulo 3, versículo 39, diz: Por que, pois, se queixa o homem vivente? Queixa-se cada um dos seus próprios pecados. Aleluia. Depois da queda de Adão, depois da entrada do pecado no nosso mundo, nós nos queixamos do sofrimento que nós mesmos nos causamos todos os dias. Porque nós somos tentados todos os dias. Todos os dias nós padecemos aflições. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele disse: não se preocupe, pois essa aflição ela é passageira. E não é algo invencível, é algo possível de ser derrotado. Agora, a gente tem que entender que nós, como cristãos, nós sofremos por motivos claros. Nós sofremos por motivos objetivos. E é isso que nós temos em mente hoje. Lá em João capítulo 15, vamos voltar um pouquinho, versículo 18. Amém? Louvado seja Deus. João capítulo 15, versículo 18. Diz assim: Se o mundo vos aborrece, sabei que, primeiro do que a vós, me aborreceu a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo o amaria, porque era seu. Mas porque vocês não são deste mundo, antes eu vos escolhi deste mundo. Por isso é que o mundo vos aborrece. Glória a Deus. A Bíblia está nos dizendo aqui o motivo principal do porquê das nossas aflições. O mundo é contra Cristo. E o mundo vem para trazer aflição a Cristo. Em João capítulo 17, Jesus faz uma oração. E ele diz ao Senhor: Pai, eles não são deste mundo, assim como eu também não sou. Nós não somos deste mundo, nós não somos pertencentes a essa existência. Por isso que o mundo nos aborrece. Ele aborreceu antes a Jesus Cristo. E nos aborrece por um motivo claro. Porque a palavra mundo, ela representa uma sociedade que já foi caída. Uma sociedade derrubada pelo pecado. E que não consegue viver perante a santificação do nosso Senhor. Mas algo muito importante que nós temos que entender nesta noite é o que está lá em João capítulo 15, no versículo 20 agora. Diz: não é o servo maior do que o seu Senhor.
se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Nós somos imitadores de Cristo nesse mundo. Somos embaixadores de Deus aqui nesta terra. Nós somos exatamente aquilo que o mundo não quer que nós sejamos. Nós somos o exemplo vivo do amor do nosso Deus. Nós somos o exemplo do carinho de Deus em nos fazer a sua imagem e a sua semelhança. E o mundo não suporta nos ver todos os dias. Por isso que o mundo quer nos destruir. Lá em Mateus capítulo 5, versículo 10 diz: bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Glória a Deus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Aleluia, Jesus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Nós somos perseguidos todos os dias por um motivo: para que nós possamos ser humilhados e dizer que aqueles que são a imagem de Cristo foram humilhados pelo mundo. Muitos de vocês não entendem o que aconteceu nas suas vidas. Por que vocês chegaram ao ponto que chegaram? Porque o mundo quis dizer algo muito expressivo a respeito da sua vida. Quis dizer: olha, esse é a imagem e semelhança daquele que criou o céu e a terra. E olha a situação em que ele está. Não era particular contra a sua vida. Era particular contra Jesus. Só que quando nós o aceitamos, nós dizemos o quê? Que nós já não vivemos mais, mas que Ele vive em nós. E a gente tem que entender que o mundo nos aborrece, que nós sofremos por causa da nossa identificação com Jesus. Se você está sendo perseguido, se você está sendo caluniado, se você está sofrendo, padecendo pelo amor de Cristo, é um motivo claro na sua vida. Todos aqueles que seguiram e serviram ao Senhor foram injuriados, foram perseguidos, foram caluniados. E esse é um dos motivos principais do nosso sofrimento. Nós aguentamos algo que não nos pertence. E é um fardo pesado. Um outro motivo do nosso sofrimento é a nossa desobediência. A desobediência, ela faz com que Deus nos discipline. Faz com que Deus nos corrija. E a correção de Deus é séria. Mas algo que a gente tem que entender é, lá em Hebreus capítulo 12, abram suas Bíblias. Louvado seja Deus. Hebreus capítulo 12, versículo 5. Encontraram? Amém? Glória a Deus. Diz a palavra do Senhor: e vós já esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezeis a correção do Senhor, e não desmaies quando for por ele repreendido. Porque o Senhor corrige a quem ama, e açoita a qualquer um que recebe por filho. Se suportas a correção, Deus vos trata como filhos. Porque o filho a quem o pai não corrige, mas estáis sem disciplina, do qual todos são feitos participantes. Sois então vós bastardos e não filhos, além muito mais do Pai e dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigem com o bem que parecia, mas este para o nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Glória a Deus. Deus nos corrige por um motivo específico, para que nós possamos Louvado seja Deus. participar da santidade dele. Deus nos corrige porque nos ama, porque nos quer perto dele, porque nós fizemos o quê? Nós desobedecemos à vontade dele. Só que a
Deus é que nós possamos morar com Ele. A vontade de Deus é que nós possamos estar presentes com Ele. E quando nós nos desviamos, Ele nos corrige. Verdade. E Ele nos açoita. E Ele coloca a sua mão forte sobre nós e diz: peraí, não pode fazer isso. Eu corrijo o meu filho porque eu o amo. Amém. Eu digo para ele: não faça isso, não ande ali, não coma isso, não haja dessa forma. E quando é necessário, eu o açoito. Mas porque eu o amo demais. E eu não quero que ele venha sofrer. Agora você imagina Deus. Eu só consigo corrigir o meu filho naquilo que eu estou vendo que ele está fazendo de errado. Louvado seja Deus. E eu consigo enxergar só um pouquinho do futuro do meu filho. Alguns minutos, alguns segundos à frente. Quando eu vejo que ele está subindo em cima de uma cadeira, eu percebo que ele pode cair. E eu dou bronca nele. Mas porque eu imagino a consequência da queda. Agora o nosso Senhor, Ele vê muito mais além. Ele vê muito mais à frente do que isso. Ele olha e diz assim: olha, por mais que pareça certo o que você está fazendo hoje, o caminho está errado. Porque lá na frente você vai quebrar a cara. E Ele começa a nos corrigir hoje. Mas eu ainda nem estou em uma situação de risco, eu ainda nem estou em uma situação de perigo. Mas Deus nos corrige no imediato, no tempo presente, porque Ele enxerga o futuro. Nós sofremos por causa da nossa identificação com Jesus. Nós sofremos por causa da nossa desobediência. E nós sofremos por causa dos planos de Deus. Isaías capítulo 45, versículo 7 diz: eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e eu crio o mal. Glória a Deus. Eu, o Senhor, faço todas as coisas. A gente tem que entender algo, queridos. Pedro, ele diz assim, lá em 1 Pedro capítulo 4, versículo 12, ele diz: amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, como se fosse uma coisa estranha acontecendo. Quantas vezes nós estamos ali, na retidão com Cristo, e a gente vê uma prova tão grande na nossa vida, que a gente acha que aquilo é estranho, mas era o plano de Deus. Amém, Pai. Obrigado. Nesta noite eu conversei com uma pessoa logo que eu cheguei, e ela me disse algo que é exatamente o que está escrito aqui em 1 Pedro. Ela me disse: pastor, eu tinha que passar pelo que eu passei. Eu tinha que passar por aquela prova toda para entender esse algo diferente de Deus na minha vida. No momento que nós estamos passando pela prova, nós não entendemos isso. No momento que nós estamos passando pela prova, a gente pergunta: por que isso está acontecendo? Por que comigo? Eu estava tão bem até agora. Mas quando a gente está passando pela prova, a gente acha que aquilo é estranho. E o apóstolo Paulo, ele concluiu exatamente a mesma coisa que Pedro. Lá em Romanos capítulo 8, versículo 28, ele diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo os seus propósitos. Talvez durante o momento do seu sofrimento, durante o momento da sua aflição, você tenha dito: pai, por quê? Depois que passou aquele momento, você conclui a mesma coisa que Paulo: era necessário que eu passasse por aquilo que eu passei, porque tudo aquilo que eu passei cooperou para o meu bem. Então o sofrimento momentâneo que nós passamos tem que cooperar para o quê? Para a edificação. Agora, é muito bacana falar sobre sofrimento quando nós estamos do lado de fora. É muito bacana a gente falar sobre sofrimento depois que ele acabou. É bom a gente falar sobre sofrimento depois que a gente já tirou as lições
que eram dadas. Mas e na hora que a gente está naquele momento de sofrimento? E na hora que nós estamos num local que nós não gostaríamos de estar? Sentindo saudade? Sentindo angústia? Sentindo dores? Neste momento, como nós devemos lidar com este sofrimento? No mundo tereis aflições, Louvado seja Deus. mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. 3 fatos me trazem a interpretação do que Jesus quis dizer. Primeiro, que quando nós vivemos neste mundo, nós estaremos vulneráveis. Enquanto nós estivermos aqui, nós seremos vulneráveis às aflições. Não tem para onde fugir. Segundo, viver é enfrentar a dificuldade. Viver é enfrentar o problema. Eu estava falando isso hoje com o meu pai. Falei, pai, ele falou, a minha vontade é de fechar e de ir embora. A minha vontade é de sair daqui, de não encontrar mais nada. Falei, não tem para onde correr. Enquanto nós estivermos aqui, nós temos que fazer o quê? Enfrentar os nossos problemas. Porque os nossos problemas, eles vêm com um único intuito: de nos fazer desistir. É o único intuito dos nossos problemas, é o único intuito da aflição. É para fazer com que a gente caia, com que a gente desista. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Segundo o entendimento, persista, busque a vitória. E terceiro, nós teremos aflições, mas nós não permaneceremos aflitos. Glória a Deus. Esse estado de aflições, ele é passageiro. Ele tem tempo determinado para começar e tem tempo determinado para acabar. Existe um tempo determinado para a sua vida, para você passar pelo que você está passando. Glória a Deus. E o tempo não vai durar nem mais e nem menos. E enquanto você estiver, você tem que persistir. Você tem que saber o quê? Que as aflições que nos abatem, elas são diversas na sua qualidade, na sua quantidade e na sua natureza. Vocês estão no mesmo lugar, mas cada um passa uma aflição diferente aqui dentro. Cada um tem uma aflição diferente referente à sua família. Apesar das histórias serem parecidas, cada um sofre de um jeito particular. A natureza do sofrimento de cada um é única. Ela é como uma digital impregnada na nossa alma, que somente o Senhor tem o produto certo para limpar essa digital do sofrimento. E a hora que Ele acha que você está pronto, Ele retira todo o sofrimento. Porque a palavra do Senhor diz que no céu não é lugar para sofrimento, nem tristeza, nem dor, nem lágrima. E que o choro dura uma noite inteirinha, mas a alegria vem pela manhã. Louvado seja Deus. A palavra dele é cheia de promessas. Então a gente tem que saber avaliar o nível do nosso sofrimento. Lá em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 15 e 16, o apóstolo menciona 4 males que a gente tem que sofrer. Males esses que a gente não tem que ter na nossa vida, jamais. Nunca. Porque não nos pertencem. Vocês encontraram? Louvado seja Deus. 1 Pedro capítulo 4, versículo 15 diz: não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, como ladrão, como um malfeitor, ou como quem se intromete no negócio de outro. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes se glorie. Se glorifique a Deus com o nome poderoso dele. Você está sofrendo, mas o seu sofrimento é centrado em Deus? Então glorifique o
nome do Senhor. Glória a Deus. Porque você não está sofrendo hoje como um malfeitor. Você não está sofrendo hoje como um assassino. Você não está sofrendo hoje como aquele que tomou algo de alguém. Porque tudo o que aconteceu no seu passado já foi o quê? Limpo. Já foi perdoado. O seu sofrimento hoje não é pelas coisas passadas. O seu sofrimento hoje é pela correção de Deus. É para a sua edificação. Glória a Deus. O seu sofrimento não é uma penitência pelo que você fez de errado no passado. O apóstolo Paulo ele diz o seguinte: não sofra como se você fosse assassino. Não sofra como se você fosse ladrão. Não sofra como se você fosse malfeitor. E muitas vezes nós trazemos esses sofrimentos para a nossa alma. E nós ficamos padecendo por causa disso. Nós temos que entender que assim, nós não temos que estranhar o sofrimento que nós passamos em Cristo. Lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12, diz: de fato, todos que desejam viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Você deve buscar a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Não é fácil. Ninguém disse que seria fácil. Existem momentos de altos, existem momentos de baixos. Mas a nossa vitória é certa, porque o nosso sofrimento não pode ser eterno. Amém? Filipenses capítulo 4, versículo 7, diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Nós temos que estar o quê? Em paz. Você está sofrendo hoje em paz? É exatamente sobre isso que nós falamos no início do culto. O sofrimento de estar num culto fúnebre e ter paz é algo que só sabe quem vive em Cristo. O sofrimento existe, mas existe também a paz. Se você sofre hoje e não tem paz, peça a Deus. Peça a Deus nesta noite, porque Ele vai trazer paz ao seu coração hoje. Você tem que ter bom ânimo. Romanos capítulo 8, versículo 18 diz: porque para mim nada tenho por certo. Porque para mim tenho por certo que o sofrimento do tempo presente não pode ser comparado com a glória a ser revelada em nós. Esse sofrimento tem uma causa específica, para que nós sejamos glorificados no Senhor, para que nós possamos entender o tamanho do nosso galardão no céu. Você crê? Amém? 1 João capítulo 5, versículo 4 diz: todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e a certeza das coisas que se esperam. Louvado seja Deus. Você precisa de paz. Glória a Deus. Você tem buscado paz no seu coração hoje? Aleluia, Senhor. Então, se você tem fé, Deus vai derramar paz no seu coração hoje. Glória a Deus. Amém? Amém. Você crê? Eu creio. Glória a Deus. Aleluia. Jó no capítulo 14, versículo 1 diz que o homem nascido de mulher vive um breve tempo. E esse breve tempo que o homem vive é cheio de inquietação. Mas mesmo nessa inquietação dos dias, você pode ter paz no seu coração. A gente pode tirar algumas lições do sofrimento. E são essas lições que nós devemos aprender na noite de hoje. Amém? Abra suas Bíblias em Jó capítulo 42. Versículo do 2 ao 6. O sofrimento, ele produz uma nova compreensão de Deus. Jó falava com Deus e dizia: sei que podes fazer todas as coisas. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Meu Deus. Tu perguntaste: quem é esse que obscurece
obscurece o meu conselho sem conhecimento. Certo é que eu falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Tu disseste, agora escute e eu falarei. Vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. Os meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso eu menosprezo a mim mesmo e eu me arrependo. Só quem sofre entende aquilo que Deus quer falar conosco. Aleluia. Eu estava falando com o Alexandre semana passada e ele me disse, pastor, eu tenho algo no meu coração, que Deus está pedindo algo de mim. E nós falamos a respeito do sofrimento, não foi, Ale? Falei, cara, Deus não quer o teu sofrimento. Ele quer que você compreenda o motivo do sofrimento. Deus não quer te fazer sofrer. Deus quer te ver alegre, Deus quer te ver feliz, Deus quer te ver vitorioso. Só que muitas vezes, para entendermos o bem de Deus, nós temos que aceitar o mal de Deus. O sofrimento, ele produz uma alegria nova. Lá em 1 Pedro capítulo 1, do 3 ao 7, diz, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia. Ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo, para uma herança que jamais poderá perecer, herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, ainda que agora por um pouco de tempo. Devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm é muito mais valiosa do que o ouro, mesmo que refinado pelo fogo. Quantos de vocês podem dizer, eu sofri, eu passei por coisas terríveis, mas hoje eu sei do amor de Deus? Uma vez eu escutei um testemunho de um homem que me disse que dormiu em locais terríveis. Me disse que dormiu num local onde os mortos dormem. Que fez coisas terríveis durante a sua existência. E que ele entendia que tudo aquilo que tinha acontecido na vida dele tinha um propósito de Deus. Um dia eu perguntei para ele, você já passou por libertação? Esse homem me disse, eu nunca passei por libertação. Eu quero passar por libertação. Louvado seja Deus. Vamos preparar uma campanha de libertação? Quando eu estava preparando uma campanha de libertação, esse homem foi embora. Pouco tempo depois, eu recebi uma notícia de que esse homem havia voltado para o estado anterior. E eu orei. Eu orei porque eu queria que esse sofrimento produzisse alegria. E num tempo breve, eu pude olhar nos olhos dessa pessoa e ver que a alegria de Deus estava dentro dele. Porque ele olhou para mim e disse assim, ó, você está bonito. Ele olhou para mim e disse assim, olha, estou feliz em te ver. E eu olhei para dentro dos olhos dele e eu pude enxergar a alma dele. E eu pude ver o quanto Deus é carinhoso com aquele homem. Porque o sofrimento que aconteceu na vida dele tinha um propósito. Há tempos atrás ainda não tinha se cumprido o propósito na vida dele. Mas já se cumpriu. Ele entendeu que ele precisava passar por mais um pouco de sofrimento. Assim como acabou de falar aqui na palavra. Em 1 Pedro capítulo 1. Era necessário passar mais um tempo de sofrimento para entender o quanto Deus é maravilhoso, para trazer uma alegria nova e genuína. Não é uma alegria qualquer, porque nós ficamos alegres todas as vezes que nós recebemos boas notícias, mas a alegria daquele que é nascido de novo, a alegria daquele que é resgatado de novo, é imensurável. Algumas semanas atrás eu abracei o Davi e o Davi falou assim para mim, pastor, eu não sabia que o senhor me amava tanto. Não foi?
dizer aqui que não existe ouro genuíno que possa pagar a alegria daquele que é resgatado pelo próprio Deus. Porque quem somos nós, homens, para resgatar alguém? Nós resgatamos hoje e a pessoa se perde amanhã. Mas quando Deus resgata, o sentimento no coração é de que nós recebemos a maior herança que um homem pode receber. Algo que não pode ser comprado. Foram as palavras do Davi para mim na semana retrasada. Pastor, eu sinto que hoje eu sou invencível. Eu me sinto invencível, porque eu precisava passar pelo que eu passei. Louvado seja Deus. E depois de ter passado pelo que eu passei, eu entendo que eu estou mais cheio de Deus, mais cheio da glória do Senhor, e mais apaixonado por Jesus do que eu jamais estive na minha vida. E eu consegui ver nos olhos do Davi naquela noite o trabalhar e o tratar de Deus. Porque para quem olha de fora parece uma correção muito severa. Para quem olha de fora parece que aquele ali está sendo açoitado, está sendo castigado. E nós achamos que aquele castigo é por demais severo. Louvado seja Deus. Mas depois que é passado o tempo do sofrimento, aquele que estava debaixo da correção do Senhor está apaixonado por Cristo. Porque a graça dele nos basta. Amém? O sofrimento, ele intensifica a glória de Deus nas nossas vidas. Ele intensifica aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Em Tiago, capítulo 1, do 2 ao 4, diz: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de vocês passarem por tantas provações. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, para que não venha lhe faltar coisa alguma. O sofrimento real, o sofrimento da nossa alma, não aquele sofrimento do malfeitor, do assassino, daquele que busca algo que não é seu, o sofrimento daquele que está em Cristo, que nós aprendemos há pouco, ele traz um consolo de que este tempo está acabando e que a alegria vai vir em breve. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 3 e 4 diz: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Louvado seja Deus. Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus possamos consolar os que estão passando por tribulações. Falamos sobre isso no velório da mãe da Vera. Falamos sobre isso no início deste culto, que mesmo tendo a sua mãe ali naquela urna, ela conseguiu consolar o coração da família inteira através da oração. Porque o sofrimento dela, o sofrimento daquele que está em Cristo, traz consolação para todos os que estão ao seu redor. Aleluia, Jesus. Amém? Glória a Deus. Amém. Queridos, o sofrimento, ele gera humildade. Aleluia. O pastor William já viu muitos chegarem aqui dizendo que são sofredores e cheios de soberba. Não, pastor, eu já sofri demais. É ou não é, pastor? Eu disso daí eu já conheço muito. Eu sou sofredor. Mas aquele que sofre aos pés de Cristo, ele é humilde. Traz humildade. Nós reconhecemos aquele que verdadeiramente sofreu por Cristo quando ele é humilde. Tiago, capítulo 1, versículo 9, diz: o irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição. E o rico deve orgulhar-se se passar a viver em condição humilde. Porque passará como a flor do campo, pois o sol se levanta e traz o calor e cega a planta. Cai então a sua flor e é destruída a beleza da sua aparência. Da mesma forma, o rico murchará em meio aos seus afazeres. Feliz é o homem que persevera na sua provação,
porque depois de provado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que amam. Amém? Glória a Deus. Coloque-se de pé, querido. Louvado Glória a Deus, aleluia. Nesta noite, eu quero que você pergunte neste momento se você tem certeza da sua salvação e se a certeza da sua salvação tem aumentado ou diminuído ultimamente. Eu quero saber qual que é a maior lição que o sofrimento atual está lhe ensinando. A vida, ela é uma professora implacável. Primeiro ela dá a prova e ela continua aplicando a lição. Só que o nosso Senhor nos dá a ferramenta necessária para aprendermos com todas essas aflições. Vamos orar nessa noite para que este sofrimento venha trazer edificação sobre a sua vida. Se você necessita dessa paz que nós ministramos nessa noite, eu gostaria que você viesse até a frente, para que nós pudéssemos orar, para que todo sofrimento venha produzir verdadeiramente paz em ti. Nós vamos pedir para que o Espírito Santo, que é o nosso Consolador, que ele venha sobre nós nessa noite, para que nós possamos compreender quais são as lições que esse sofrimento tem nos trazido, para que nós possamos entender o porquê das tribulações serem tão dolorosas, porque que nós caímos e levantamos, e porque que nós nos deitamos em sofrimento. Nesta noite, o Espírito Santo de Deus vai encher cada um de vocês da paz em Cristo, para que esse sofrimento não produza mais essa angústia, e que esse sofrimento possa produzir consolação. Você, no dia de amanhã, não será a mesma pessoa do dia de hoje. As pessoas olharão para você como vocês olharam para Débora no início deste culto, como alguém que está em sofrimento, mas que está em paz. A paz é algo que nós buscamos e que nós não podemos comprar. Nós não conseguimos comprar a paz, porque o nosso Senhor Jesus Cristo ele já comprou, e o preço que ele pagou ninguém mais pode pagar. Só que o nosso Senhor Jesus Cristo ele entrega essa paz sem cobrar nada. Basta que você peça, e nesta noite ele vai derramar a paz sobre você. Você crê? Estenda a sua mão para receber. Assim. Soberano Deus e eterno Pai, Deus Todo-Poderoso, Senhor, Pai, em nome do Senhor, de nosso Senhor Jesus Cristo. Nesta noite, Deus, eu lhe peço agora para que o teu Espírito Santo Sagrado venha sobre cada filho teu nesta noite, ó Pai, trazendo, Pai querido, a paz de Espírito que eles tanto buscam. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, sonda o meandro da alma de cada filho teu nesta noite. Retira, Pai, a angústia, retira o sofrimento, retira a lamentação, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai querido, retira toda a dor, retira, Pai querido, toda a depressão, retira, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, toda a saudade corrompida pelo tempo, Deus. Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, que a tua paz venha sobre cada um deles, venha ser enxertada neles, ó Pai querido, assim como fomos enxertados na raiz da vida de Davi. Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu peço ao Senhor nesta noite, traga o teu entendimento, traga o seu discernimento espiritual, ó Pai, sobre cada filho teu, traga o seu discernimento sobre cada sofrimento, Senhor, sobre cada lamúria, Pai, sobre cada clamor, Senhor, no período de dor. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus, que o teu Espírito Santo possa passear livremente sobre cada um dos teus servos, ó Pai, possa encontrar neles, ó Pai querido, um refúgio, Senhor, possa encontrar uma morada. Pai, traga
Em nome de Jesus, ó Pai querido, eu lhe peço, envia o teu Espírito Santo Sagrado, Deus, a tocar em cada um deles, trazendo, Pai querido, o teu entendimento do tempo passado e do tempo futuro, ó Pai, e as lições da vida. Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, toca no coração de cada um deles, Deus. Toca, Pai querido, em nome de Jesus, o sentimento, Pai, que foi